agradeço o convite que vocês me fizeram para estar aqui. Às vezes eu acho que eu não tenho nem o nível do pessoal que está aqui, mas vamos tentar contribuir um pouquinho com a discussão. Antes de começar, eu só explicando, como estava lá, assim, pesquisa em arquitetura e urbanismo, eu acabei fazendo uma apresentação com pensando algumas coisas sobre a pesquisa em si, e não em apresentar a minha pesquisa, e no final é até bom, porque eu consigo fazer uma apresentação um pouco mais curta, porque o meu doutorado ficou muito grande, e é muito difícil falar só 20 minutos, meia hora. Na minha própria banca, eu falei, me deram 40 minutos em vez de meia hora, porque a banca sabia que estava muito grande, e eu estourei ainda mais 5 minutos, eu falei 45. Se deixar, eu falo 3 horas aqui. Então, a minha apresentação talvez seja a mais chatinha de todas, tá? Porque é algumas meditações sobre a gente pensar em pesquisa mesmo, assim, voltado em pesquisa. Tem umas imagens lá do meu doutorado, mas é mais uma meditação sobre metodologia de pesquisa quase, tá? Tem que compartilhar a minha tela, que é aqui, e aí entro aqui. Vocês já devem estar vendo. Agora é só... Vai bem. Isso. Que ótimo. Tem lugar que está meu texto que fica o controle do zoom em cima. Bem bonito. Então, a apresentação que eu pensei para cá foi falar mais sobre a pesquisa mesmo em arquitetura religiosa, né? E algumas coisas servem para pesquisa em arquitetura em geral, para pesquisa em geral, e outras coisas vão levar mais para pensar sobre a pesquisa em arquitetura da Igreja Católica. A minha capa aí é uma tarja do altar-mor que depois foi parar no Arco Cruzeiro, na Basílica do Carmo de São Paulo. A antiga foi demolida, virou o que hoje é o Poupatempo, e os retábulos todos eles foram remontados de outro jeito na igreja nova que os carmelitas fizeram. Bom, deixa eu tentar levar essa janelinha para o outro lado, senão não vou enxergar. Primeira coisa, né, nossa, eu vou ter que dar uma diminuída nisso. A primeira coisa é que uma pesquisa precisa ter, né, quando a gente vai pensar em fazer uma pesquisa, é que a pesquisa ela tem que falar de alguma coisa nova, ou se ela não falar de uma coisa nova, é bom que ela olhe assim, alguma coisa que já foi muito falada, que ela tente mostrar aquilo por um outro viés. Né? Por exemplo, se já tem várias pesquisas sobre as igrejas de irmandades em Ouro Preto. Talvez você fazer uma pesquisa mostrando sobre o viés específico das irmandades negras da cidade, isso já faça alguma diferença. Embora, no caso de Ouro Preto, tem muita pesquisa e talvez você não consiga, nesse exemplo que eu estou dando, contribuir com alguma coisa muito nova, né? Então, uma coisa muito importante que a gente tem que pensar quando a gente vai fazer uma pesquisa, que eu vejo, é fazer um levantamento antes do que foi tratado sobre o tema. Eu falo isso porque eu já tive colegas, já tive orientando de iniciação científica, que chega todo empolgado com um tema, mal sabendo que um monte de gente já falou daquilo muito bem e com grande profundidade. Então, primeira coisa é você ter uma pré-pesquisa, né, para falar o que você vê, que outras pessoas falaram daquilo que você está pensando, que outros trabalhos tangenciam o tema que você está pensando em fazer, né, ou falam diretamente daquele assunto, para você ver qual é o estado da arte, em que nível que está a discussão, né, que foi levantada desde muito tempo atrás até hoje sobre aquela pesquisa, né? Também, essa coisa da gente falar, você pegar um assunto que já foi discutido e dar um novo viés, às vezes é muito interessante quando a gente começa a prestar atenção, quando a gente faz o curso de graduação, essas coisas, que a gente vê que os textos, muitas vezes, que a gente usa em determinado tema,
eles já são, assim, quando você olha, todos são para baixo dos anos 70, dos anos 80, você começa a olhar assim, então, todo mundo já tem mais de 40 anos, deve ter tido discussão posterior a isso, que veio mostrar algumas novas colocações em cima disso. Então, é bem interessante a gente também pensar quando você tem assuntos que foram tratados há muito tempo. Um exemplo aqui que foi os dois caras que foram citados hoje, por exemplo, aqui, claro, vão servir de base para a gente, mas são casos assim, olha, em cima deste trabalho eu posso pensar um trabalho tentando atualizar um pouquinho o que esses caras falaram. Dois exemplos que eu estava pensando aqui para falar disso o texto dos jesuítas do Lúcio Costa, né? Ano que vem ele vai fazer 80 anos esse texto, ele é de 41. Os dois volumes do Germain Bazin sobre a arquitetura religiosa barroca no Brasil. Ele escreveu originalmente na década de 50 e depois foi a versão em português dele é dos anos 80, de 83. Não estou falando que eles estão errados, o que eles falaram, mas muitas pesquisas que chegaram depois vão acrescentar pontos naquilo, na época que eles escreveram, eles tinham pouca possibilidade de acesso ao arquivo, a gente tem muito mais possibilidade de acesso ao arquivo, né? A primeira apresentação de hoje mostra como a digitalização de documentos, fotografias, permitem que a gente veja muitas coisas e junte material de muitos lugares que os pesquisadores mais antigos não tinham essa possibilidade. Então, um mote bem legal é a gente olhar pesquisas que já foram, né, pesquisas antigas, e ver assim, se eu refizer o caminho, por exemplo, que o Lúcio Costa fez na arquitetura dos jesuítas do Brasil. Eu já entrei outro dia, eu estava pensando em fazer um artigo sobre a arquitetura dos jesuítas no Brasil, meio que voltando a seguir onde o Lúcio Costa foi, quais foram as igrejas que ele levantou. Tem igreja que não existe mais, tem igreja que mudou, tem igreja que foi restaurada, tem igreja que, todas quase as igrejas de lá dos jesuítas, elas tiveram algum tipo de restauro, algum tipo de intervenção posterior ao trabalho dele, então elas estão diferentes hoje, então a gente já vai, não tem mais, nem tem mais como a gente vê no viés do Lúcio Costa, né? Até a sociedade de hoje vai enxergá-las de outro jeito. Então isso é uma forma bem interessante da gente pensar pesquisa, né? E quando a gente for abordar um assunto que já foi muito abordado, é muito interessante, por exemplo, a gente abordar ele ou aprofundando, né, pegar uma igreja só, as igrejas só de um município, as igrejas só de uma irmandade, só de uma ordem terceira, só de uma ordem religiosa em específico. Por exemplo, a gente vai ter, se você fizer uma pesquisa, você vai achar muito material sobre os jesuítas. A gente vai achar bastante material sobre os franciscanos. A gente vai achar menos sobre os carmelitas, a gente vai achar pouquíssimo sobre os beneditinos. Também, os beneditinos são menos numerosos, eles tiveram menos mosteiros no Brasil do que a quantidade que teve de carmelitas, franciscanos e jesuítas. Sobre os mercedários, que só tem no norte do Brasil, que o Marcos mostrou uma das poucas igrejas de ordem primeira dos mercedários. Então, esses fatos esses detalhes assim, são interessantes, que a gente pode aprofundar também sobre como que são as catedrais do período colonial, né? A Miriam Ribeiro mesmo mostrou, só no Brasil, catedral que se tornou catedral no período colonial e que foi adaptada durante o período colonial para ser uma catedral, só tem a sede mariana, né? As outras foram demolidas, foram construídas, reformadas, alteradas, né? São Paulo foi modificada, do Rio de Janeiro foi adaptada, hoje é outra catedral que tem lugar, né? Foi construída nova lá, aquela modernona com o tronco de cunha aí do Rio de Janeiro. A de Salvador é a igreja que era dos jesuítas, a original não existe mais. A de São Luís do Maranhão era a igreja dos jesuítas, foi adaptada. Então, a gente
fazer um recorte que pegue alguma parte desse material e aprofunde é uma ideia para mostrar um novo viés, né? Detalhar algum ponto, né? Como é tratamento de imaginária, se a gente quiser fazer um trabalho só das igrejas que têm talha integral, que são pouquíssimas no Brasil, são lindas, maravilhosas, assim, deixa qualquer pessoa de qualquer lugar do planeta Terra e de boca aberta, mas elas são poucas, né? Uma que está aqui atrás de mim, que é o São Bento aí do Rio de Janeiro. Não estou falando de dentro do São Bento, a gente pode trocar o fundo, não sei se vocês não aproveitaram para fazer isso, gente. E também, que eu até coloquei aqui, que é essa ideia de você analisar por outro viés, né? O viés da iluminação, o viés de como é a policromia que os retábulos tinham ou têm, né? Como ele foi se alterando, a distribuição deles no espaço, como que é a diferença entre uma igreja que é uma catedral, uma igreja que é uma igreja de irmandade, uma igreja conventual. Tudo isso vai dar alguma diferença, né? E só pensando assim, ainda puxando sardinha, pensando no período colonial, porque o rapaz aqui pesquisou barroco, rococó e maneirismo, né? Eu pesquisei período colonial e imperial também no meu doutorado. Estou nem pensando em arquitetura, na arquitetura contemporânea, por exemplo, moderna. Também a gente pode, inclusive, fazer paralelos entre como que é o espaço litúrgico tradicional, né? O próprio livro do Frade sobre as igrejas, um dos livros do Frade sobre igrejas vai falar sobre isso, né? Sobre como foi mudando o espaço litúrgico até a arquitetura moderna contemporânea, passando desde da antiguidade. Uma coisa importante, né, que eu falo aqui sobre os dados e que eu botei esse exemplinho que é meio besta, assim, isso aqui é para mostrar, no meu doutorado, para ter uma noção do que foi feito em determinado de arquitetura religiosa no Estado, eu acabei levantando todas as igrejas que eu encontrei que foram construídas no Estado de São Paulo, desde o descobrimento, né, desde 1500, até a proclamação da República. E todas as que ainda existem, né, e que não foram, que assim, estão relativamente íntegras, porque igualzinho ao que foi na época de construção, a gente não vai ter quase nenhuma, e aí seria purista a gente imaginar que vai chegar uma igreja de 300 anos exatamente do jeitinho que ela foi imaginada lá no começo, né? Alguma modificação sempre vai ter. E só para vocês terem noção do que eu estou tentando dizer aqui, que para entender uma ideia de um panorama, eu acabei tendo que ver igrejas em 57 cidades no estado de São Paulo. E acabei vendo 120 igrejas. É uma quantidade muito grande, por isso que eu não boto o meu doutorado aqui, que eu não termino mesmo. É muito difícil de fechar numa apresentação pequena. Aquela coisa, a gente tem que ter um espectro bem grande para a gente poder falar até de um objeto específico, tá? Outra coisa, a gente precisa, principalmente num trabalho que vai lidar com história da igreja, história da arquitetura do urbanismo, né? Que vai voltar para tempos passados, é muito importante a gente trabalhar com fonte primária. Não sim, só você trabalhar com fonte secundária, só você trabalhar, fulano fala isso em tal livro, fulano fala isso, tal autor fala isso é muito importante, só que é muito necessário a gente voltar tentar encontrar nos documentos indícios e dados que vão falar para a gente quando que aquilo foi, quando aquela igreja foi construída, quando ela foi reformada, nos arquivos diocesanos, nos arquivos das ordens, a gente vai encontrar muitas vezes livro de receita e despesa, né, que é o livro de compras, né, das igrejas. Muitas vezes eles não vão falar o nome, lá onde a gente vai achar o nome de autor das obras, porque eles não assinavam, né? Eles vão começar a assinar só praticamente no período republicano, no fim do Império, que eles começam a assinar as obras. Então a gente vai começar a achar nomes dessas pessoas quando você vê uma ordem de pagamento. Pagou-se tanto a João da Cruz pelo retábulo que está construindo. Aí tem até o valor, que é ótimo.
E muitas vezes está só escrito assim, pagou-se tanto ao pintor. Muito obrigado, porque o documento não fala que pagou para o pintor, porque era para prestar conta para a comunidade, né, para a Irmandade, para a Ordem Terceira, e não é, era importante só o pessoal saber que foi gasto o dinheiro deles de tal jeito, mas para eles, às vezes, na época, não era nem importante registrar o nome da pessoa. Então, muitas vezes a gente não vai encontrar. Só que a gente tem que ver que o documento, ele conta muita coisa, né? Os manuscritos tem que pensar, a gente tem sempre que olhar essa documentação com aquele viés de que ele foi produzido em determinada época, que se pensava de determinada maneira, por determinado tipo de pessoa. Se ele foi produzido pelos próprios membros da igreja, se ele foi produzido pela irmandade, se é um recibo assinado pelo artista, pelo entalhador, pelo pintor, que não é nem religioso, às vezes não é nem da Irmandade, se é produzido por uma Irmandade de negros, se é produzido por uma Irmandade, por uma Ordem Terceira Franciscana, que geralmente elas eram, em algumas cidades elas eram a reunião das pessoas mais ricas daquela cidade. Em São Paulo, a Ordem Terceira Franciscana, pelo menos, ela reunia os comerciantes portugueses, ela vai ser muito voltada para as pessoas nascidas em Portugal, morando em São Paulo, enquanto que outras ordens não vão ser mais voltadas para ordens e irmandades, vão ser mais voltadas para paulistas natos, né? Então, esses documentos também vão falar muito sobre para quem se produzia, como que eles pensavam. Esses documentos também vão ajudar a gente, muitas vezes, a gente começar a perceber que quando você tem uma Ordem Terceira do Carmo em São Paulo, muitas vezes ela conversa muito com a Ordem Terceira do Carmo de Santos e também conversa muito com a Ordem Terceira do Carmo de Itu, por exemplo, e de Mogi das Cruzes. Essas 3, 4 cidades tinham ordens terceiras, e às vezes você vê que um artista que faz um trabalho bem feito e que agrada a comunidade dessa ordem terceira, ele vai aparecer em outra. Muitas vezes o registro que você acha em uma, se você caça e não acha em outra, você começa a ver que tem muita semelhança estilística. Pode ser o caso de que essa pessoa esse artista tenha sido indicado, né, de uma ordem carmelita para outra ordem carmelita de outra cidade, não muito distante. Uma coisa importante também é desconfiar dos autores e das suas fontes. Ai, Matheus, como você é chato. Tá, olha, para pesquisar tem que ser chato, tá? A gente tem que olhar assim, muitas vezes a gente reverencia os caras que são importantes, eles são importantes. Gilberto Freire é importantíssimo, o Sérgio Buarque de Holanda é importantíssimo, o Lúcio Costa foi citado aqui, é extremamente importante, mas muitas vezes, com a humildade que a gente tem que ter de ver que esses caras foram basais para a nossa formação, basais para todo o entendimento de história do Brasil, da formação da sociedade, etc., a gente tem que ver que muitas pesquisas foram feitas depois de caras muito importantes e que, em algum ponto específico, eles encontraram outras informações que vão um pouquinho de encontro, né? Se chocando com algumas pessoas que a gente tem, que são muito importantes para a gente de autor. Eu mesmo, na minha tese, eu tenho 2 páginas para tentar explicar que é um termo que o Lúcio Costa usa e que eu acho que é inadequado. Assim, assim, é muita cara de palminha, eu sei disso, mas isso não quer dizer que a obra do Lúcio Costa é uma droga. Isso quer dizer, o Lúcio Costa continua sendo importante. Em um ponto específico, o entendimento que ele teve no texto sobre os jesuítas lá de 1941, nesse ponto específico, esse entendimento pode ter sido passa a ser entendido de outro jeito depois.
Uma das coisas, por exemplo, que a gente discute hoje em dia muito sobre nomenclaturas, essas coisas, é que a gente tem uma corrente hoje que entende que o rococó não pode ser entendido como barroco. Ele não que o rococó não é mais uma fase do barroco, mas que o rococó tinha outras prioridades, outro entendimento da realidade, outros propósitos, outras vontades, outra origem que é muito diferente e que ele tem que ser entendido separado. E se a gente pegar qualquer texto dos anos 70, 80, 70, 60, vai descendo, a 90 mesmo, a gente vai ver que o rococó está lá na classificação brasileira como uma terceira fase do barroco. Então, olhar para as pessoas que escreveram com terminologias, com organizações de pensamento que são diferentes do que a gente entende hoje, não quer dizer que você está chutando Lúcio Costa, não quer dizer que você está chutando Germain Bazin, porque você discorda de algum pontinho de toda a obra daquele cara. A gente tem que argumentar com respeito sobre isso, mas a gente tem que ter o pé atrás até com as grandes estrelas, com os grandes bambambãs. A gente não tem que ter medo de ser um coitadinho lá no interior de São Carlos, moleque que tem um ponto que discorda. Só que você tem que saber argumentar sobre isso, né? E você tem que ter embasamento para falar sobre isso. Uma das coisas, depois eu vou mostrar um exemplo ali embaixo, né? E outra coisa que a gente precisa, muitas vezes o que a gente tem na bibliografia até de caras que a gente usa bastante, às vezes são relatos que a outra pessoa contou para aquele autor, e daí se a gente procurar em documento, não bate muito com aquilo que ele ouviu de outra pessoa, e às vezes ele não foi no documento. Então, às vezes, a gente precisa balancear isso também, né? O documento foi feito na época, vai ser muito mais parecido com o relato que foi feito depois. Também sobre os relatos das pessoas. A pessoa está fazendo um relato agora, no século XXI, sobre alguma coisa do século XVIII, é um relato do século XIX, o artista tinha falecido fazia 20, 30 anos, está muito mais perto. Conheceu aquele cara, esse relato já pode ser muito mais fácil de ser de estar mais próximo da realidade, né? É contemporâneo? Aí, perfeito. Quem me dera achar isso. Outra coisa é a gente tomar muito cuidado, né, com lendas e boatos, porque até hoje a gente vê na academia, especialmente trabalho de aluno de graduação, que depois, na pós, a gente consegue lapidar um pouco melhor. Mas é muito comum a gente ver reprodução de coisas que se ouve falar por aí, que não tem embasamento científico e que, muitas vezes, boatos que não tinham embasamento científico foram parar em livros de algumas pessoas, né? Não tô, agora, dos famosões aí, geralmente não tem esses erros de boatos, né? Dois exemplos que eu estou colocando aqui, um é sobre essa ideia da telha feita nas coxas. Se vocês pegarem qualquer telha que fala, e essas telhas eram feitas nas coxas dos escravos, pega uma telha daquela, coloca na sua coxa e vê se encaixa. Vocês vão ver que uma coxa tem mais ou menos 40 centímetros de comprimento, essas telhas têm 60 a 80 centímetros de comprimento. Então, o escravo teria que ter 3 a 4 metros de altura para ter uma coxa para dar para fazer aquela telha. Então, uma telha colonial, ela tinha molde. Nossa, extraordinário. Então, tem que tomar muito cuidado, principalmente essas coisas que a gente ouve, às vezes de guia turístico, né? Tem muito lugar que, principalmente em lugar turístico, você ouve uma reprodução de várias lendas. Talvez você já tenha escutado falar, por exemplo, das igrejas. As igrejas que têm uma torre só, elas construíam uma torre só porque pagava menos imposto. Gente, a igreja não pagava imposto por causa da torre. Fazia uma torre só para dizer que a igreja ainda não tinha sido acabada, então, por ela estar inacabada, ela não pagaria imposto. Eu nunca vi documentação falando sobre isso. Gostaria muito de que alguém me mostrasse. Mas em quase toda cidade histórica, você vai ver alguém contando. Vocês repararam que essa igreja tem uma torre só? Daí todo mundo diz, Você sabe por que tem uma torre só? Não.
É porque pagava menos imposto. Ah, meu Deus, de novo o pessoal falando da igreja de uma torre só porque pagava menos imposto. Então, assim, a gente tem que desconfiar de todo mundo, tem que desconfiar dos autores, a gente tem que desconfiar principalmente dos relatos do dia a dia, de quando a gente visita esses lugares. Na igreja de São Francisco de Salvador, eu fiquei lá dentro desenhando, fiquei um tempão lá dentro, aí o guia turístico falou, por que tem 2 púlpitos? Daí a pessoa ficou com aquela cara aí. Porque do lado esquerdo sentavam as mulheres e do lado direito da igreja sentavam os homens. Então, quando o sermão do padre era direcionado às mulheres, ele falava do púlpito esquerdo. E daí, quando era direcionado aos homens, ele falava do púlpito direito. Sim, tem algumas coisas que é uma explicação que não tem cabimento. Eles conseguem achar toda uma história e criam uma fake news daquele fato, que a gente tem que ficar muito atento para isso, tá? Porque senão a gente pode reproduzir, às vezes, alguns boatos e algumas imprecisões de pesquisas passadas, etc., que vão virar texto e depois parece que a gente está oficializando alguns desses dados. Então, é para a gente pensar nisso. Uma das coisas, por exemplo, que eu falei que a gente precisa desconfiar dos autores, um exemplo que eu dou é que na minha tese a gente vai ter o relato dizendo que, vocês devem ver eu passar o mouse em cima da imagem, né? Sobre as pinturas de 2 pintores de São Paulo, que é o Manuel do Sacramento e o José Patrício da Silva Manso. O Frei Silva Nigra, que escreveu sobre o Mosteiro de São Bento de São Paulo, ele era um grande pesquisador. E ele vai falar que o outro frei, fulano de tal, falou para ele que uma pintura do São Bento, uma pintura de Nossa Senhora da Conceição que tem lá, elas são do José Patrício da Silva Manso, que era um pintor extraordinário do período colonial lá do estado de São Paulo, que é esta Nossa Senhora que está aqui. E desculpa, agora eu vou confundir se ela é da Conceição ou se ela é da Assunção, mas eu acho que ela está em cima da Lua, eu acho que é uma Conceição, não sei. Só que se a gente olhar os traços do José Patrício e olhar os traços do Manuel do Sacramento, vocês vão ver que, assim, é muito difícil que ela seja do José Patrício da Silva Manso. Espero que eu tenha colocado no slide posterior. Não, pus. Vai aparecer, que ele está em slides lá para baixo. Que o José Patrício ele tem um traço muito mais refinado, muito mais realístico, um trabalho de luz e sombra totalmente diferente, com um tenebrismo, um fundo escuro, uma luz mais focada, mais teatral, enquanto que o Manuel Sacramento é uma luz muito mais distribuída, ele tem os traços com as pessoas com umas olheiras muito grandes, é muito característico dele. O José Patrício não tem isso. Ele tem essa forma de nuvens que parece um monte de camadinha parece um monte de bolacha senbei, essa bolacha japonesa, e a nuvem, se você olhar outras pinturas do José Patrício, elas são muito diferentes. E daí você colocar do lado uma obra do Manuel do Sacramento, por exemplo, aqui, você vai ver que ela parece muito mais. É aquela coisa, eu coloco que acho difícil ser e também coloco que eu não consigo ter certeza. Depois lá para frente colocando também que é importante a gente fazer suposições desde que a gente deixe muito claro para as pessoas que vão ler depois que aquilo não é uma certeza. Nunca lá para frente eu vou falar melhor sobre isso. Mas se a gente tomar cuidado para a gente não numa pesquisa não parecer que a gente tem certeza daquilo que a gente não tem certeza. É muito importante deixar muito claro quando é uma suposição, quando é uma hipótese que a gente está colocando. A gente, olha, parece muito, não tem documento, então coloca que é suposição. Pelo amor de Deus, não coloca como certo o que não tem documentado que é certinho. É uma precisão histórica que a gente precisa ter com documentação, com trabalho. Tá, outra coisa importante quando vai se pesquisar sobre a Igreja Católica é que a gente precisa entender como é a Igreja Católica, como funciona a Igreja secular, como funciona como funciona a Igreja regular das ordens, né? Quais são as ordens que tinham no Brasil, quais as ordens que não vieram, por que a gente não tinha ordem religiosa feminina no Brasil, a gente teve 20 conventos femininos no Brasil inteiro durante o período até o fim do Império.
Então, isso que eles, boa parte deles nem eram reconhecidos, eles eram recolhimentos, né? Como que a igreja funciona, qual que é a hierarquia, não confundir, né? Se a igreja não confundir, só porque a igreja é grande, ela não quer dizer que ela é uma basílica, né? Não, só porque a igreja é suntuosa, não quer dizer que ela é uma catedral, né? A gente vê muito erro, às vezes, em trabalhos de pessoal que vai escrever sobre igreja e que confunde se aquela é uma igreja, se aquilo é uma capela, se aquilo é uma catedral, se aquilo é uma basílica, né? Se é uma concatedral, se é uma catedral metropolitana, né, de uma arquidiocese, ou se ela é uma catedral diocesana, né? Qual a diferença entre diocese e arquidiocese? É muito importante saber isso. Se nessa ordem o coordenador é um prior, ou se ele é um abade. É muito importante a gente saber como é que é o sistema de hierarquia da igreja, para a gente não acabar não escrevendo besteira, porque a gente tem umas trocas assim que são geralmente que é uma coisa realmente recorrente. Se a gente vai pesquisar, a gente tem que saber da história daquele santo, como que funciona, né? E em geral, como que é toda a hierarquia da Igreja Católica. Outra coisa importante a gente, nas pesquisas, a gente pensar, o duro que tá, o negócio fica aqui em cima, não sei se consigo tirar isso daqui. Eu consigo tirar isso daqui, que lindo. Ter exemplos para comparar. Agora eu vou dar o exemplo da minha tese. Eu peguei, fiz uma bibliografia, fui pesquisar. No começo era só assim, barroco no estado de São Paulo. Depois o negócio ficou muito maior. Mas assim, para que eu vou ler sobre o barroco mineiro? Já tem tanto livro na minha bibliografia. Para que eu vou ler sobre o rococó no Rio de Janeiro? Tem muita coisa. Aí a gente começa a ver que não adianta a gente fechar numa bolha e achar que só porque eu estou pesquisando, no caso lá, eu estava pesquisando no estado de São Paulo, isso não dava conta de explicar o estado de São Paulo. A gente tem que saber, primeiro, né, o que está acontecendo ao mesmo tempo em lugares que têm uma dinâmica semelhante, principalmente nos vizinhos, né? Então, acabou que eu precisei pegar um monte de referências para entender o que aconteceu no Rio, em Minas e no sul do Brasil. Eu comecei a pegar todos os caminhos que ligavam São Paulo para fora, para ver que influência São Paulo fez com o Sul e quais influências vieram do Sul para São Paulo, porque sempre teve, desde muito tempo, tem caminhos que levam para todo o Sul do Cone Sul e que ligam com a Argentina, com o Peru, com o Paraguai, com um monte de lugar. Os caminhos que ligavam com o Rio de Janeiro, passando lá pelo Vale do Paraíba, e também a Estrada Real, os caminhos que ligavam com Minas Gerais. E aí quando eu comecei a ver as igrejas das cidades, as igrejas mais antigas do caminho, a gente começa a ver que tem, estilisticamente, a gente começa a perceber que tem entalhador, pintor que andou nesses caminhos. A gente começa a ver semelhança de pessoas que correram essas estradas. Outra coisa que deu para ver é que entalhador, pintor, arquiteto, porque esse pessoal rodava muito mais do que a gente achava. A gente, hoje, porque tem carro, avião, o transporte é muito mais fácil, a gente acha que esse pessoal... que um cara que tinha uma oficina de entalha aqui nessa cidade, ele só ia conseguir fornecer retábulo para uma cidade até, sei lá, 30 quilômetros de distância daqui. O que acontece é que a oficina mudava de lugar, né? A gente achou entalhador, tudo bem, tem os casos extraordinários de cara que trabalhou em Lisboa, foi para em São Paulo. A gente teve caso em Minas Gerais e Rio de Janeiro dos Brito, né? O Manuel de Brito e o Francisco Xavier de Brito, que fizeram a Igreja São Miguel da Alfama em Lisboa, vieram para o Rio de Janeiro, fizeram a Igreja da Ordem Terceira da Penitência e foram parar em Vila Rica e fizeram a Igreja do Pilar de Vila Rica, né? de Ouro Preto. Então, ter essas noções que esse pessoal circulava muito mais. Esses conceitos a gente acaba quebrando na própria pesquisa. Então, é muito importante, quando a gente vai ver, a gente olhar para áreas correlatas, né? Por exemplo, eu passei a escutar muito mais música barroca
para entender a ideia do barroco. Eu passei a baixar loucamente música barroca brasileira, né? Música colonial mineira, música da Catedral da Sé de São Paulo, obras do André da Silva Gomes, que foi o mestre de capela durante quase 50 anos lá, porque ele morreu com 95 anos, para entender como que é todo esse ambiente cultural, que o Marcos Horácio falou sobre ver a literatura também, que vai ajudar a gente a entender. Então, para entender todo esse contexto, ou seja, entender espacialmente, não adianta ver só o seu objeto, você tem que abrir, ver o que estão fazendo naquele período, ver o que estão fazendo em outros lugares, ver o que estão fazendo nos lugares que têm relação comercial e de contato com a cidade que você está pesquisando, a região que você está pesquisando, mas também ver outras coisas de outras manifestações artísticas do período, tanto da igreja quanto fora da igreja. Para a gente formar um contexto mais holístico, né, mais geral de como as coisas aconteciam, especialmente nesse passado, para a gente ter mais capacidade de falar sobre o assunto. Né? Então, por isso, qual era a música, como era a escultura desse período. Né? A gente também precisa, se a gente vai falar de arquitetura histórica, a gente também tem que ter pelo menos uma noção de teoria do patrimônio, de teoria do restauro, né? Como é que se pensa a intervenção nessas igrejas, como é que foram os restauros que essas igrejas passaram, né? E um exemplo que essa foto está aqui também, não é à toa, é também para mostrar que lá, para pesquisar o estado de São Paulo, acabei tendo que fazer um pouco de pesquisa sobre a talha neoclássica da Bahia, porque em Campinas, no século XIX, foi contratado um entalhador que veio direto de Salvador fazer esse retábulo maravilhoso que vocês estão vendo nessa foto aí, que é o retábulo da Catedral de Campinas. Graças a Deus ainda existe, né? Porque lá não sobrou quase nada. E um exemplo também é que isso é muito importante na pesquisa. A gente vê muito pessoal falando, assim, vai pesquisar, sei lá, vai pesquisar Diamantina. Nossa, não sei o quê, dá a impressão que tudo que acontecia em Diamantina só acontecia lá. Ou eu que sou limeirense, sou de Limeira, do interior de São Paulo. Dá a impressão que, assim, tudo de Limeira é o suprassumo melhor do mundo. Daí a gente tem que baixar o nosso bairrismo um pouco, ou baixar o nosso encantamento pelo nosso objeto, e tentar entender ele dentro de um contexto e dentro de todas as relações que estavam acontecendo naquele período, porque a gente vai ver que dificilmente ele era tão único, tão extraordinário, tão maravilhoso, tão fora do mundo, que nada foi feito tão exclusivo quanto daquele. Claro, estou mostrando aqui no fundo uma coisa que é extraordinária. Se a gente for comparar, tem outras obras também de barroco de talha integral do Brasil que são tão fenomenais quanto. Nunca vou, assim, tem que tomar muito cuidado para falar que, isso aqui é o primeiro. Sempre tem um desgraçado que vai fazer a pesquisa, outra pesquisa, e vai mostrar um objeto que é mais antigo que o seu, ou que é o único. Né? Faz de conta, estou tão encantado com o Mosteiro de São Bento que está aqui atrás, fala assim, é a única igreja de talha integral do Brasil. Se você andar um pouquinho ali, tem a Ordem Terceira, no próprio Rio de Janeiro. Vai ter a Capela Dourada no Recife, vai ter o São Francisco em Salvador. Tudo bem que é um exemplo idiota, né? Porque essas igrejas são todas muito famosas, mas é muito recorrente a gente ver as pessoas tratando como primeiro, como único, coisa que não é primeiro e que não é única. E também, outra coisa assim, qual é o problema de não ser o primeiro? Né? De você não ter certeza que é o primeiro. Quando fizer uma pesquisa, se cercar muito. Dentre todos os exemplares do estado de São Paulo que eu pesquisei, e todos os que eu vi fora do estado de São Paulo, que eu vi em Minas, em que, tarará, 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 é o único que tem tal característica. Você cercou, é dentro do que você viu. Aí o outro desgraçado apareceu lá na frente, mostrando que tem outra, mas aquele você não tinha visto. Então, é umas coisas que a gente tem que tomar cuidado para a gente se cercar quando for fazer pesquisa. Uma das coisas que eu já vi mais de uma vez, que eu estou dando exemplo aqui, são das chinesices,
ou chinoiserie, como vocês queiram usar, se o termo em francês ou o termo aportuguesado, é muito comum. Ah, e a igreja tal tem chinesices. E já vi gente falar assim, já vi gente falar que como se as chinesices que tem em Sabará, que são maravilhosas, lá da igreja do Ó, elas, como se as de lá e as da Matriz, que também tem chinesices, são as únicas do Brasil. E não são as únicas. Tem chinesice na Bahia, em Cachoeira, que eu lembro, tem chinesice em Belém da Cachoeira, tem chinesice em Budas Artes, em São Paulo. E tem outras que eu não vou lembrar de falar agora. Então, é aquela coisa de você tomar cuidado de você ver dentro da sua bolha e não achar que aquilo é único. Dar aquela relativizada. Pode ser único dentro de todo o espectro que você pesquisou. Porque sempre deve vir um chato e vai falar, mas tem chinesice no armário, na igreja da Ordem Terceira do Carmo de Cachoeira. E tem. E elas são muito boas. Né? Esse forro aqui, por exemplo, ele tem chinesices. Nessas bordas vermelhas aqui, todas elas têm. Um desenho, dá para ver, inclusive, até a restauração que muda a cor do vermelhinho, né? Que tem um vermelho mais apagado e um vermelho mais vivo. Da restauração que fizeram nos anos 40. Aí. Mas isso aqui é um exemplo bem interessante que tem. Não estou falando assim, eu de Sabará é uma droga. Mas eu estou falando que quando a gente vai fazer pesquisa, eu também não posso ser inocente eu que estou fazendo, de falar assim, em Budas Artes tem chinesice, é uma coisa tão exclusiva, e a gente não sabe das chinesices que foram destruídas no Brasil. O estado de São Paulo, nem metade das igrejas que existiam no período colonial existem hoje. Então, as 120 que eu vi, elas eram muito mais que o dobro disso. Como uma cidade que São Paulo hoje tem 6 igrejas do período colonial só, ela tinha 13, né? Outras 7 foram para o chão. Fora, assim, dos distritos, né? Não estou nem contando Brás, Pinheiros ou São Miguel Paulista. É só na parte mais central. Outra coisa que eu acho muito importante que a gente tenha em mente, que é essa dicotomia, que não é exatamente uma dicotomia, a gente tem que ter essa noção entre descrição e análise. Eu já vi muito trabalho que é extremamente descritivo. Olha, nessa foto estamos vendo que a fachada da igreja tem colunas de ordem tal do lado, frontão assim, assim, assado, termina, não analisa, sabe? Você descreveu, legal, interessante. Mas seria mais interessante se comparasse com outras. Olha como este elemento aparece na igreja do Borromini. Isso é muito legal. Olha como esse elemento aparece em Ouro Preto, aparece em Salvador, aparece em Parnaíba, no Piauí. Sabe? E a gente pode achar elementos que mostram todo um contexto de uma época que todo mundo está usando e que faz parte do estilo, como também pode também mostrar que aquele lá tem algumas diferenças em relação ao normal que você encontra na América Portuguesa. Então, né, o mais interessante, coloca vários desses retábulos, várias pinturas, uma do lado da outra, para mais do que você simplesmente descrever todas elas, mostrar assim, olha como elas se parecem, olha como isso aqui demonstra uma influência que veio de tal lugar. Uma das coisas mais legais do meu doutorado, que eu acho, foi mostrar como influências correram para um lado e para o outro e que chegaram em São Paulo. Né? O gostoso de estar falando aqui com vocês do Museu Arquidiocesano do Rio de Janeiro é falar para vocês que eu achava que Minas Gerais tinha influenciado demais o Barroco e o Rococó de São Paulo, só que quem mais influenciou o Barroco e o Rococó de São Paulo foi o Rio de Janeiro. Porque a distância que São Paulo tem de Ouro Preto para a distância que São Paulo tem do Rio de Janeiro não é muito diferente. Só que tinha muito mais dava mais fácil para você fazer uma ligação marítima, né, ligando Rio de Janeiro com Santos, depois subindo para São Paulo, como um caminho que já tinha há muito tempo que atravessava o Vale do Paraíba, né, que cortava e ligava mais ou menos o caminho que a Via Dutra faz hoje. Esse caminho existia há muito tempo e se você for entrando no Vale do Paraíba, que a gente vai mostrar daqui a pouco, e avançando de São Paulo para o Rio de Janeiro, as obras das igrejas
coloniais do Vale do Paraíba, Guaratinguetá, Cunha, Taubaté, elas vão começar a aparecer muito mais com obra que a gente encontra no Rio de Janeiro do que em São Paulo. Porque a gente depois achou o entalhador carioca que foi parar no Vale do Paraíba, porque o Rio exportou, gente, porque o Rio era a capital, né? Porque o Rio tinha um corpo de artistas muito mais numeroso do que outros lugares. Uma coisa importante em fazer pesquisa de arquitetura religiosa colonial é também entender que o Brasil tinha 4 centros importantíssimos, né? Era o Rio de Janeiro, era Vila Rica, Recife e Salvador. Tem algumas coisas sobre Salvador. Recife tem pouquíssima, gente. Vamos pesquisar o Recife. Nossa, é fenomenal o que tem no Recife. Professor. Tá acabando. Desculpa. É porque eu tenho o professor Cândido para falar, desculpa. E tem muitas perguntas. Eu tô no finzinho. Eu vou arrematar aqui. Então, também, para a gente ver isso aí, a gente entender como que era o contexto, como eram as relações de trabalho, como que se contratavam as pessoas nessa época, como são as diferenças e, principalmente, como andavam essas influências de um lugar para o outro, né? Isso aqui só para mostrar, ó, que eles falaram de gravuras que vinham da Europa, isso aqui são algumas gravuras de Augsburgo, da Alemanha, hoje a Alemanha, né? E algumas pinturas que você vê que são muito parecidas com que você vê que usaram essas gravuras. O José Patrício da Silva Manso, que eu falei que era muito bom, tá aqui, ó, nessa Nossa Senhora aqui com a Santa Maria Madalena de Paz e o Menino Jesus. E penúltima coisa, juro, vou correr. É importante a gente separar, agrupar e organizar para a gente tentar mostrar melhor o que a gente está pensando e o que a gente está entendendo disso aí, e para a pessoa que está lendo ter uma coisa um pouquinho mais organizada para perceber, e principalmente quando você separa em grupos e você compara que tem semelhanças entre alguns grupos que você está fazendo de entalhador, de pintor, de fachada de arquitetura, de planta, uma pessoa que lê e queira fazer pesquisa depois, ela pode separar só esse grupo e fazer um aprofundamento. Isso pode desdobrar em outras pesquisas. Então, fazer essa organização, ciência é muito classificar, agrupar e criar uma organização que ajude outras pessoas a entenderem depois. Só mostrando aqui que eu vi um padrão paulista com fundo escuro nas pinturas, todo ocre, que é muito diferente de um padrão que eu chamei de padrão mineiro, que parece muito mais com o rococó de Minas Gerais, clarinho, fundo azul claro, colorido. Pode ver que são pinturas muito diferentes em cidades vizinhas em São Paulo. E aqui, só dando mais alguns exemplos de coisas que eu fui comparando no doutorado, mostrando como que eu sabia que o entalhador que fez esse retábulo colorido, que esse está registrado, esse retábulo se parece demais com outros que a gente vê em outra cidade. Eu sei que o primeiro é do Bartolomeu Teixeira Guimarães. Eu não sei os outros, mas eu posso comparar e mostrar que muito semelhante, interessante, né? Não estou falando que é dele, mas eu estou falando que, assim, pode ser dele, pode ser de um discípulo dele, né? Não posso colocar a assinatura dele no negócio, mas eu posso dizer que parece demais, tá? Que aqui são outros detalhes. Só mostrando a característica do altar de Guaratinguetá, que parece demais com obras do Rio de Janeiro. E aqui outras obras de Guaratinguetá, de Cunha, e um altar de Aparecida que foi parar em São Paulo, que é o primeiro, que todos ali na região de Guaratinguetá, que foram provavelmente feitos por um entalhador do Rio de Janeiro que se chamava Guardiano José das Chagas. Assim, detalhezinho por detalhezinho, a gente precisa de muita informação, muita foto, não tenha medo de gastar foto, hoje é tudo digital. E por final, coisas que eu até falei lá em cima, sempre deixa muito claro quando você está supondo que nem o dos retábulos ali, ó, eu sei qual que é o do Bartolomeu Teixeira Guimarães. Esses outros são muito parecidos, mas não tem nada que prove que é deles. Não vou falar que é do Bartolomeu, porque eu não tenho prova que depois um dia alguém acha um documento e fala que foi outro cara. Mas que eu posso mostrar assim, ó, pode ter tido alguma relação com ele, pode mesmo ser ele, mas deixar muito claro que isso é uma suposição, que eu não estou afirmando com certeza aquilo ali, que isso é uma hipótese que eu estou colocando lá, né?
e sempre dar ênfase no que a gente encontra em documentação, para a gente ter uma precisão científica do assunto que a gente está tratando. Belezinha? Só colocando, fazendo uma mini propaganda da minha tese, ela chama Igrejas Paulistas da Colônia e do Império. Eu podia botar o link aqui, mas dá muito trabalho. Então, se vocês colocarem no Google Matheus Rosado, Igrejas Paulistas, e colocarem Teses USP, está no site de Teses da USP, dá para baixar, está inteirinha lá. E tem muito mais coisa lá. Muito obrigado, meu e-mail está aqui embaixo. É matheusrosado@ufmg, que hoje eu sou professor na ufmg.br. Desculpem que eu sei que eu estourei, eu já perdi tempo aqui mesmo. Valeu. Obrigada.